Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Olha, eu vi uma moça do Kauai aí falando sobre os filhos. É, como que é os seus filhos na adolescência, né? Com seus pais e com suas mães. Eu me lembro que na minha época, se meu pai olhasse para mim com rabo de olho, eu já saía correndo com medo de apanhar e ficava quietinha. E hoje em dia, os filhos não respeitam pai, não respeitam a mãe e não respeitam o pai. É filho batendo em pai, é pai que não respeita filho, não respeita a mãe, sabe? Não respeita as irmãs, não respeita ninguém, né? Eu acho assim que antigamente as coisas eram diferentes. Não era como que é hoje, sabe? É filha gritando com a mãe, mandando a mãe calar a boca, é filho gritando com o pai, espancando mãe, não respeita as irmãs, não respeita irmão, não respeita ninguém. Hoje em dia tá tudo mudado. Não é mais como era antigamente, gente. Às vezes eu me pergunto como que as coisas mudou. As coisas mudou tanto que eu falo assim, meu Deus, por que que não volta como era antigamente? Porque na Bíblia fala, honrai teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Mas não é assim. Os filhos não respeitam nem pai e nem mãe. E nem mãe respeita filhos. Tem mãe que vai lá na delegacia, que prefere condenar o filho do que proteger o seu filho. Eu mesmo, eu tenho meus filhos. Eu jamais teria coragem de ir numa delegacia condenar um filho meu. Eu jamais. Por mais que meus filhos estejam errados, eu não teria essa coragem. Eu teria essa coragem assim de sentar e conversar e ser mais durona e ser mais rígido com seus filhos. Mas tem mãe que já não é assim. Tem mãe que prefere condenar os seus filhos, pôr ele de trás de uma grade, ver ele condenado e sujo, do que proteger ele e conversar. Porque eu acho que hoje em dia se resolve tudo à base de uma conversa, de um diálogo. Conversar, sentar, conversar, sabe? Orientar os seus filhos, falar. Mas não, tem mãe que vê o erro dos filhos, vê o pai errando com o filho, mas não tem a coragem de chegar e conversar com seu marido ou conversar com seu filho. Prefere condenar ele, né? Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo, meu Deus. Porque eu fico olhando esse tipo de coisa, eu não aceito e não me conformo com esse tipo de atitude de mãe com filho, de pai com filho e de filho com pai. E não respeitar e não ensinar, então, ou conversar. Prefere deixar as coisas acontecer como anda acontecendo. As coisas erradas, as coisas absurdas, né? Eu acho isso um absurdo, meu Deus. Eu mesmo, eu como mãe e avó, eu não teria coragem de condenar um filho meu. Eu jamais, porque eu carreguei 9 meses. Eu sei como é uma dor de uma mãe ter um filho, sabe? Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Não é certo fazer esse tipo de coisa com seus próprios filhos, ou os filhos fazer com o pai, ou o pai fazer com os filhos, ou a mãe fazer com os filhos fazer com a mãe. Eu não acho nada certo. Para mim, tudo é errado. O certo é sentar e conversar, orientar e ter mais respeito, e ser mais rígida, ser mais durona, e ser mais autoritária. Né? Chegar a espancar, bater ou condenar, chegar na delegacia, condenar e colocar seu filho de trás de uma grade. Parece que é mais satisfeito colocar o seu filho de trás de uma grade para proteger outros filhos do que chegar e conversar e orientar o seu filho ou o seu marido. Eu não sei, gente, eu não sei. Eu acho isso um tremendo absurdo, porque na minha época não era assim. Era tudo diferente. Era tudo diferente. A mãe vê os filhos errando, passa a mão na cabeça, não fala nada.
O filho tá vendo que o filho tá errado, ou tá vendo que o filho tá dentro da sua casa aprontando, fazendo as coisas erradas, vê o filho fazendo as coisas erradas, não fala nada, passa a mão por cima, a filha tá errando, passa a mão por cima, tá vendo que a filha tá aprontando, não fala nada, cobre um e condena o outro. Eu não tenho essa coragem. Passar a mão na cabeça de um filho e condenar o outro. Eu não tenho essa coragem. Eu acho isso um tremendo absurdo. Então, essa moça que falou aí no Kawaii aí, eu gostei do que ela falou. Eu gostei. Gostei. Então, eu tive essa vontade, não sei, Deus tocou no meu coração e me deu, e tive essa vontade de falar isso, né? Então, e eu agradeço a Deus porque ter me dado essa orientação para mim falar, porque eu não acho certo o que muitas mães faz, vê um errando, passa a mão na cabeça de um e condena o outro. Vê o outro sendo condenado e cobrindo, vou falar bem português, claro, vê fazendo erro dentro da sua própria casa, errando, aprontando, fazendo as coisas erradas, mas não tem coragem de falar nada. Passa o pano por cima e joga vamos dizer assim, cobre o rabo daquela filha ou do filho fazendo as coisas erradas, mas não tem coragem de chegar e falar as coisas erradas que está fazendo. E prefere condenar o outro, deixa o outro condenado, sujo, sem honra, sem nada, sabe? Mas não tem coragem de proteger e falar assim, não, você está errada. Tanto você está errada como ele também está errado. Então, vamos conversar, não fazer esse tipo de coisa errada que está fazendo, tá? Porque meu pai não me criou assim. A gente erra depois de grande, depois de velho, tá? Porque o pai deu uma boa educação, né? Agora, tá ali dentro da sua casa, tá filho, filha, neto, todo mundo ali tá vendo as coisas erradas, mas não tem coragem de corrigir. Faz passar a mão por cima, cobrir. Mas não sabe sentar e ser autoritário e conversar. Deixa os filhos fazer o que bem quer, tá? Muito obrigada aí. E curte aí e comenta aí nos comentários, faz favor. Muito obrigada, tá?